Glórias a Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, não só os presentes aqui, mas também a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham online, que Deus possa continuar a nos abençoar nesse dia. Eu quero te dizer, já que estamos debaixo de uma presença gloriosa nesse lugar, eu até falei com o Senhor, né? Eu falei, Jesus, se eu soubesse, não tinha nem maquiado um pouquinho, porque a gente vai se desconstruindo todo. Jesus acaba com a gente chora mesmo na presença de Deus, porque quando a presença dele está no ambiente, não tem como você disfarçar, você sente, ele te envolve, você se acaba de chorar, mas glória a Deus por isso, porque é disso que nós precisamos, né? Ser quebrados e refeitos todos os dias na presença do Senhor. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa, que independentemente, né, de ser um culto presencial ou um culto online, o Senhor está, e para nós é um privilégio muito grande, porque sabemos que essa casa, o altar dessa casa, tem um compromisso com a palavra de Deus, e todas as vezes que nós somos solicitados para estar aqui, é uma honra muito grande para o nosso ministério. Também quero externar o meu abraço ao pastor dessa casa, pastor Carlos Alberto, sua esposa, irmã Edneia, Karine, que nos fez o convite, toda a sua família, os irmãos que aqui estão dirigindo o culto nessa noite, Ana Beatriz, que veio fazendo a minha segurança nessa noite, minha filha mais velha, os irmãos do som, Monique, Deus te preserve, minha amiga. A gente está junto tão pouco, em tempos de pandemia, menos ainda, mas todas as vezes que estamos juntas, eu sou tremendamente ministrada por Deus através de você. Então, se eu pudesse fazer uma oração por você, em poucas palavras, a minha oração seria que Deus te preserve, porque receber algumas coisas de Deus nem é tão difícil, o mais difícil é manter a pureza daquilo que se recebe de Deus. Então, que Deus possa preservar você e abençoar a tua casa nessa noite. Também queremos parabenizar as mães que nos assistem. Esse domingo já é um dia tão emblemático para a igreja, né? Ainda mais Dia das Mães, a gente receber essa responsabilidade, estarmos ministrando, e que Deus nos dê graça nessa noite para ministrarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e que Deus abençoe todas as mães nesse dia. Enquanto o irmão falava das atividades, né, da mulher, tem mulher que trabalha fora, se não trabalha, trabalha em casa, não sei o que é mais trabalhoso nessa história, e é mãe e esposa, e ainda tem aqueles casos que Deus nos convida a fazer a obra dele com um pouco mais de empenho e de garra, né? E você tem que se multiplicar aí, mas que o Senhor nos dê graça para continuarmos essa missão. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, tenho certeza que a maioria de nós já ouviu falar, que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10. Enquanto eu orava ontem, entregando os nossos compromissos na mão do Senhor, e inclusive o desse dia, né, esse culto, e pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me falava acerca de Rispa, Monique. Sabe, uma mulher que viveu tempos tão duros, viveu uma situação tão difícil, mas que o Espírito Santo, ele fazia, sabe quando uma palavra ela fica meio que piscando, batendo no teu coração? É que essa mulher foi mãe até o final, sabe? Ela foi íntegra na proposta que Deus teve para a vida dela, né? Em dias de coisas, situações e circunstâncias tão descartáveis, eu acho que o Espírito Santo, ele quer nessa noite nos dizer, já que o tema é sobre mãe, e é claro que a gente pode levar para a área que nós quisermos, mas é para nós sermos íntegros até o final. Ainda que nós não vejamos os resultados esperados, mas o nosso compromisso não é com os resultados, mas com a missão que Deus nos confiou. De repente tem mãe chorando nessa hora. Oh, glória, porque estamos na casa da verdade e é para falarmos a verdade. De repente nós estamos diante de mães que estão chorando, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A tua integridade diante da missão será recompensada, porque eu creio que o rei já está sabendo, oh glória, acerca da tua integridade. E ainda que tu não tenhas a resposta esperada, porém, sem resposta, tu não ficarás. Oh glória a Jesus.
Segundo livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, nos diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Irmãos, estamos diante de uma passagem, provavelmente muito conhecida. E qual é o contexto aqui? Havia uma crise na terra, havia uma fome na terra. Davi era rei e ele vai investigar sobre isso. Por quê? Porque na maioria das vezes, esse é o papel do crente. O crente tem que ser assim, né? Quando alguma coisa começa a fugir de uma normalidade, você tem que consultar Deus, né? Nós não somos desse mundo, né? Tem gente que fica tentando buscar respostas nas coisas desse mundo, mas a nossa resposta, ela está no Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi vai querer saber acerca do que está acontecendo, e aí é lembrado a ele, é notificado a ele que foi feito um juramento, e o juramento era que os cidadãos desse lugar, os gibeonitas, fossem mantidos vivos. Só que no reinado de Saul, Monique, esse juramento é quebrado. É por isso, eu quero aqui abrir um parênteses, que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós empenhamos, com as alianças que nós fazemos, com as promessas, com as juras, com os compromissos que nós realizamos, porque palavra dada tem que ser palavra cumprida, principalmente quando chamamos o Senhor por testemunha. A Bíblia vai dizer que esse juramento é quebrado. Alguns gibeonitas são mortos, e uma fome, ela vem nos dias de Davi. E Davi, ele vai querer saber, e quando ele procura, ele acha. Oh glória! Quando ele procura a resposta, ele vai achar a resposta. E é notificado a ele que um juramento foi quebrado. É notificado a ele que uma aliança feita foi quebrada, uma promessa feita não foi cumprida. E Davi, irmãos, ele tinha todos os defeitos que nós já conhecemos, mas uma coisa linda que eu acho Davi, é que Davi tinha o hábito de consultar ao Senhor. Davi era rei, Davi era famoso, Davi era poderoso, sabia que Deus era com ele, sabia que quando ele botava a mão, o Senhor botava também, oh glória, mas ele não se aproveitava disso. Em tempos tão descartáveis, em tempos de tanta gente independente de Deus, eu quero crer que nessa noite o Espírito Santo está protestando contra a independência de Deus. Irmão, cresça até onde Deus te levar, amplie teus negócios, prospere, faça a faculdade, oh aleluia, tenha uma boa casa, que o teu ministério alcance esse mundo, mas nunca se esqueça de depender do eterno. Oh glória a Deus, oh aleluia. A Bíblia vai dizer, quando Davi, ele tropeça, isso é muito lindo, que está também no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, quando Davi comete aquele adultério, Deus envia o profeta para ele e fala: rapaz, eu te dei nome, eu te dei fama, eu te dei mulher, eu te dei tudo que você tem, e se não tivesse bom, era só você falar, porque eu te daria mais, ó glória. Mas o que eu protesto, o que eu não gostei, não é de você ter o que você tem, é de você ter mexido com aquilo que eu não te dei. Oh aleluia, não
tem problema. O Deus que prospera, o Deus que abre portas, o Deus que dá família próspera, está aqui nesse lugar e está na tua casa também. Mas não se esqueça, se pregamos, se cantamos, se casamos, se construímos, é porque a boa mão do Senhor ainda está sobre a nossa vida. Porque se Deus reter os céus, ninguém canta, ninguém prega, ninguém tem família, ninguém prospera. Eu quero crer, que nessa noite Deus está nos renovando e também levantando uma geração dependente de Deus. Uma geração que faz a obra do Senhor há 30, 20 anos, mas ainda pergunta, posso ir ali? Uma geração que canta, que prega há 30 anos, mas ainda se preocupa, Monique, Senhor, o que eu vou cantar? Senhor, o que eu vou pregar? Oh glória, oh aleluia, oh maravilha, consulte ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que há sempre uma resposta nos lábios do Senhor para a minha e para a tua vida. Oh glória a Jesus, eu creio, irmão. Eu não sei se você que está me vendo nessa noite crê, mas eu ainda creio. Eu sou do tempo, Monique, que Deus fala, vai para a direita, vai para a esquerda, não faz nada, não vende, não compra, não casa, casa. Eu creio nesse Deus que tem boca e fala. Eu creio nesse Deus, oh glória. Escute isso, Davi descobriu qual era o problema e ele vai proceder para resolver aquela crise no seu reinado. Só que é interessante, irmãos, que tudo que nós fazemos sempre repercute, né? Toda ação gera uma reação. E infelizmente, e nós não temos como controlar isso, tudo que nós fazemos sempre vai gerar resultados positivos para uns e negativos para outros. Se você perceber, a vida é assim. Mesmo quando você faz algumas coisas corretas, sempre tem alguém que não vai gostar, sempre tem alguém que vai se incomodar, né? Sempre vai gerar, mesmo quando você faz coisas certas, alguém vai ser frustrado por aquilo, porque de repente você corrigiu um erro, de repente você corrigiu o abuso de alguém, alguém sempre vai ter resultados aos seus próprios olhos negativos com aquilo que você faz, mesmo estando certo. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele ajunta, né, 7 homens, são ajuntados 7 homens para serem enforcados como forma de correção daquela crise existente. Só que esses homens, eles tinham mãe, né? Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo, e em tempos de pandemia a gente fica muito mais consternado, né? Muito mais, até meio molengo do coração, que é tanta gente perdendo tanta gente. E eu ouvi uma frase, né? E essa frase vai dizer, para nós termos cuidado com o outro, porque para nós, o outro é simplesmente o outro, mas esse outro é o amor de alguém, né? E em cima disso o Senhor veio falando conosco, construindo algumas coisas, até na perda da minha mãe. Hoje faz exatamente 30 dias que eu perdi a minha mãe, e analisando muitas coisas que aconteceram e outras que não aconteceram, eu falei, Senhor, nós temos que tomar muito cuidado, porque para nós pode ser simplesmente alguém, ou para os outros pode ter sido simplesmente alguém, mas ela era o meu amor. E às vezes a gente acha com algumas friezas, e esse outro é o amor de alguém, né? Que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dê sensibilidade, sabe, nos dê mais amor também. E esses que foram enforcados, eles eram amor de alguém, eles tinham a mãe. E eu acho lindo que Rispa, isso é muito bacana, ela veste a camisa da situação, mesmo quando não lhe favoreceu, mesmo quando ela não teve motivos para rir, mesmo quando isso não lhe gerou curtidas, isso não lhe gerou likes, e não lhe gerou tapinhas nas costas, ela vestiu a camisa. Ela não passou para outra vestir, ela não passou de repente para as esposas deles vestirem, para as irmãs, para as primas, não, ela vestiu. E diz a Bíblia que essa mulher pega um pano de silício na Bíblia fala de humilhação, né? Fala de tristeza, fala de ir ao pó, fala do auge da humilhação.
E ela estende ele sobre uma penha, ou em algumas traduções, sobre uma rocha. E isso é que eu acho muito lindo, porque ela selecionou o lugar em que ela ia se humilhar, né? Em tempos que nós precisamos mostrar que somos humildes, ou que alguns precisam mostrar que são humildes, em tempos em que alguém ou alguns precisam aparecer e não escolhem muito bem aonde pisam e por onde passam, ela soube selecionar o lugar em que ela ia se humilhar. Ela não foi se humilhar na porta da vizinha, aleluia, ela não foi se humilhar na porta do palácio para o rei ver, mas ela escolheu a rocha, aleluia. E eu quero te dizer que rocha na minha e na tua vida é Jesus, Ele é a nossa rocha. Então, se nessa noite você está em humilhação, você está passando em algum processo, escolha o lugar certo para você se humilhar, se joga sobre a rocha, aleluia. Rocha fala de lugar sólido, de lugar firme, glória a Deus. Ela joga a sua humilhação, ela joga a sua consternação, a sua vergonha, a sua frustração sobre a rocha. Isso é muito lindo, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer, lançando sobre ele, e aqui o contexto, o apóstolo Pedro está falando de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Cuidou, está cuidando e continuará a cuidar. Glória a Jesus. Rispa. Você não vê rispa falando em mistério, você não vê rispa profetizando, mas você vê rispa, apesar do seu sofrimento, centrada. Ela continua com a sua capacidade de escolha, ela continua equilibrada. Sofrendo, mais equilibrada, dilacerada, mais equilibrada. Isso é muito lindo, porque ela consegue discernir o seu momento e ela consegue entender o seu momento. E eu acho que tão importante quanto discernir que existem fases na vida, é discernir em qual fase você está. E Rispa entendeu que não era momento de fazer panelaço na porta do palácio. Rispa entendeu que não era momento de culpar a ninguém, porque os seus filhos estavam enforcados. Rispa entendeu que era momento sim de se humilhar e de guardar o que era dela. Entenda isso. De repente, esse contexto aqui para nós é muito assustador, porque eles estavam mortos, não haveria e nem houve nenhuma ressurreição. Mas isso aqui fala de lutar pela dignidade, porque quando os corpos ficavam sem ser enterrados, isso era uma humilhação para aquela família, e isso implicava em perda de dignidade. Mas a Bíblia vai dizer que Rispa vai ali e fica defendendo aqueles corpos mortos. Perceba que se passa um grande tempo, porque foi desde a cega até a chuva, mas Rispa fica ali, ela não fica anotando um dia por vez no calendário, ela não fica contando as horas, porque ela entende, passasse o tempo que passasse, aqueles que estavam ali eram dela, estavam mortos, mas eram dela. Glória a Jesus, que nós venhamos a defender o que é nosso, independentemente do quadro visível, aleluia, independentemente daquilo que os nossos olhos carnais estão observando nesse dia, ainda que a tristeza esteja diante de você, defenda. Ainda que o cenário te diga que nada vai mudar, defenda, porque a tua posição, a tua integridade, o teu comportamento está sendo notificado ao rei. E isso aqui muito me intrigou, porque para a nossa cultura, para os dias de hoje, o que levou ela e por que ela ficaria ali tomando conta de corpos? Interessante que ela vai dizer que ela não deixou as aves pousarem de dia e nem os animais do campo fazerem mal à noite. Isso fala de vigilância.
E aqui eu quero abrir um parênteses e te dizer que de repente você está diante de um cenário de morte. De repente não de morte física, mas de morte espiritual, morte de relacionamento, morte de vida profissional. Mas Deus ainda não deu a última palavra para você. Então a palavra de ordem é: enquanto Deus não bater o martelo, você também não vai desistir. Enquanto Deus não definir a história, você está proibido de parar de orar. Oh, aleluia! Enquanto Deus não disser o que vai fazer, você também não vai fazer nada. Você vai continuar guardando o que é teu. Não vai deixar a ave posar de dia e nem vai deixar os animais comerem à noite. Você vai defender aquilo que é teu, como missionária, orando, jejuando, buscando, vigiando, porque você ainda tem joelho, você ainda tem palavra, você ainda tem fé, oh glória. E você vai ficar ali, abanando com um pano de silício, derramando a tua humilhação diante do Senhor, porque a ordem já está sendo dada nessa noite. Se você crê, o rei já está sabendo, oh aleluia, e uma ordem já está sendo liberada a teu respeito, oh glória a Jesus, oh Espírito de Deus. Diz a Bíblia que ela não arredou o pé, dia após dia, mesmo sem mudança do cenário. Isso não é fácil. Quem está falando aqui com você é alguém que já passou por isso e passa. Quem de nós aqui não tem uma luta, Monique, que está orando e diante dos olhos carnais nada muda? Crente de verdade passa por isso. Mas tem uma palavra de ordem nessa noite para mim e para você, que é não sair da tua posição enquanto Jesus não falar nada. Oh, alaraia, rebiacé. Está passando tempo, missionária, e nada muda. Se nada muda, você também não vai mudar. Enquanto o Senhor não falar nada com você, você também não fará nada. Fica na tua posição. Oh glória, vai aí, vai orando, vai buscando. Oh glória a Jesus, porque enquanto tiver, oh, ai, o suia, que alébria. De que ao suir, irmãos, há uma presença gloriosa. Escute uma coisa: sempre haverão temores rondando aquilo que é teu. Alabrace que eleia. Porque o texto vai nos dizer que as aves vinham, Monique. O texto vai dizer que os animais do campo à noite também vinham. Ei, Acia. Eu começo a me lembrar do texto que diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Andar ao derredor é papel do adversário. Mas sabe o que é lindo? Não tocou por quê? Porque tinha quem defendesse. Sabe o que Deus está dizendo? Oh glória, enquanto tiver alguém que defenda, não vai tocar. E esse alguém é você. Oh aleluia, é você que Deus está levantando para defender essa casa, defender essa vida, defender essa alma. É você que Deus está levantando. Mas dá trabalho, missionária, dá trabalho. Mas não tem problema, o Senhor nos renova. Não tem problema, o Senhor nos dá graça. Receba graça nessa hora. Receba renovo de Deus nessa hora. Eleia, suia. Receba refrigério na tua alma. Receba novas forças. Oh glória a Jesus. Tinha alguém para defender. Sempre tem que ter alguém para defender, irmãos. Aleluia. Alamanchou. Sempre tem alguém para defender. Tem que ter alguém para defender. Sempre tem que ter alguém para se levantar e tomar uma atitude. E muitas vezes somos escolhidos para essas funções tão árduas. No momento em que todo mundo desistiria e não seria pecado nenhum, nem crime nenhum. Mas Deus sempre quer levantar alguém para fazer o contrário. Deus sempre quer levantar alguém para ir na contramão da coisa. E muitas vezes esse alguém somos eu e você. E a gente fala, logo eu, Jesus. Talvez o mais sem força do cenário. Talvez a mais sem força do cenário. Mas sabe o que é lindo?
E uma das coisas que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses tempos difíceis que nós temos vivido, que eu tenho vivido, eu falo, Senhor, às vezes a gente se encontra tão sem forças, porque ninguém aqui é Mulher Maravilha, né, Monique? A gente depende da graça de Deus todos os dias, irmã. Se o Senhor não nos levantar da cama, a gente não levanta sozinha. E o Senhor falou, olha, Cristina, oh, aleluia, eu não estou preocupado se você tem pouca força, se você tem muita força. Eu estou preocupada com o que você está fazendo com a força que você tem. Oh, glória. E o Senhor me levou lá em Apocalipse e falou a mesma coisa que falou para aquela igreja. Olha, você é cheia de problemas, cheia de falhas, mas o que eu gostei é que mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Oh, glória. É o que você faz com a força que te restou, é que está importando para Deus. Entenda. Oh, glória, você pode estar sobre a rocha, jogada com pouca força, mas nessa pouca força que Deus vai trabalhar, é através dessa pouca força que Deus vai te levantar, porque Ele viu que mesmo tendo pouca força, você escolheu não pecar, você escolheu permanecer, você escolheu adorá-lo. Oh, glória a Jesus. Escute isso aqui. Aleluia! Ela protegeu um cenário que não poderia lhe trazer nada em troca. Isso, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? E quando você para ouvi-lo, ele fala mesmo. Em tempos onde valemos o que temos, em tempos em que valemos as portas que podemos abrir, em tempos onde se vale a marca do seu carro, o bairro que você mora, o tamanho da sua casa. É desafiador você proteger aquilo que não pode te trazer retorno. É desafiador você defender alguém que não pode te trazer nenhum tipo de retorno. É desafiador você defender até alguém que você sabe que de repente pode até falar mal de você, porque dali só vinha mau cheiro. Daquilo que ela defendia, o retorno que ela tinha era tristeza e mau cheiro. Mas mesmo assim, ela foi fiel à missão dela. Ela foi fiel àquilo que estava nas suas mãos para desempenhar. E a Bíblia vai dizer que foi contado a Davi o que Rispa estava fazendo. E eu quero aqui abrir um leque e dizer que nós vivemos em tempos em que as pessoas têm tanto prazer em contar aquilo que é feito de ruim. Em que as pessoas têm tanto prazer em botar defeitos naquilo que é feito, até mesmo para Deus. Vivemos tempos em que as pessoas têm tanto prazer em trazer à tona, de repente, alguma tragédia acontecida na tua vida, ou algum tropeço que você cometeu, em quem nunca, né? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Mas eu entendo que Deus ainda tem seus meios, ainda tem um povo que fala a verdade. Ainda tem um povo que tem prazer em propagar a verdade. E eu quero profetizar nessa noite que se em contrapartida tem um povo que tem prazer em propagar o mal, Deus vai levantar pessoas, oh glória, propagadoras ainda mais do bem. Pessoas que valorizem e tenham consciência do significado daquilo que é feito para Deus e em nome de Deus, ainda que não se entenda, porque eu tenho certeza que a atitude dela confrontou muita gente, mas não tem problema. Deus levantou alguém que tinha compromisso com a verdade e foi na pessoa certa e falou o que Rispa estava fazendo e realizando. E é lindo que quando o rei Davi, ele é notificado da atitude daquela mulher, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Enterra. Dá um momento digno para aquela casa. Já houve choro, já houve tristeza, já houve pranto, humilhação, né? Ela já abdicou do conforto do lar dela. E é lindo que ela podia ter levado, já que ela estava ali, ter levado eles para dentro da sua casa, feito uma loucura qualquer, mas não, oh glória, porque tem momentos que Deus não nos conduzirá por caminhos confortáveis, tem momentos que Deus não nos conduzirá por terrenos aplainados. Muitas vezes, estar na direção de Deus é andar por caminhos desconfortáveis, é passar por situações que machucam, é passar por situações de humilhação, mas não tem problema.
Glória a Deus. Não tem problema, porque se Davi, que era um rei humano, falho como eu e como você, soube tomar a atitude correta, quanto mais o nosso Rei dos Reis. Se Davi soube dar dignidade para aquela casa, quanto mais o nosso Deus, o nosso Rei, pode fazer por nós. Oh, glória a Deus. Seja íntegro, se mantenha íntegro naquilo que Deus confiou, naquilo que está aos teus cuidados. E aí, você pode levar para a área que você quiser, para a sua área familiar, para a sua área ministerial, para a sua área espiritual, profissional. Seja íntegro com aquilo que está nas suas mãos. Ainda que ninguém valorize, ainda que para os outros represente morte, mas você sabe o que está ali na tua mão. Oh, glória. E quem tem que saber é você mesmo, porque foi na tua mão que Deus colocou. Glórias a Jesus. E por certo, Deus, Ele recompensará. E quando eu terminava de meditar sobre esse texto, a gente sempre é confrontado pela palavra de Deus, né, irmãos? Porque todos os erros que a gente vê está sempre na gente, nunca na palavra, né? A palavra do Senhor, ela é perfeita, tanto é que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o que me confrontou foi a condição que essa mulher teve de ir até o fim, mesmo não tendo a resposta desejada, mesmo não tendo o cenário modificado no sentido de eles não ressuscitaram. É claro que se perguntasse para ela, o que você prefere? Que eles ressuscitem ou que sejam enterrados? Que ressuscite. Ela queria os amores dela de volta. E muitas vezes, irmãos, nós não vamos ter as respostas que desejamos. Em tempos de excesso de envelopes, em tempos de excesso de chaves de carro de casa, e não que Deus não dê, mas nós também precisamos dizer que nem sempre nós obteremos de Deus as respostas desejadas, porque Deus não nos mima, Deus nos educa. E quando você educa alguém, o não faz parte do processo. E quando você quer fazer alguém crescer, o não faz parte do processo. Mas sabe o que é lindo? Que ao mesmo tempo que recebemos o não de Deus, sem a resposta dele não ficamos. Pode não ser que queremos, mas alguma coisa Deus faz. Alguma coisa Deus responde. Alguma coisa Deus realiza. Oh, glória. Porque a palavra, a promessa não pode cumprir. Que promessa? Aquela que diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero orar nessa hora. Eu quero orar com você. Eu quero orar com os irmãos que estão aqui. E a minha oração nessa noite, para você, por você mãe, por nós mães, já que o culto tem essa temática, gira em torno dessa temática acerca do Dia das Mães, mas é claro que essa oração também por você pai, por você irmão, por você profissional, por você que está aí do outro lado. Sim, sim. E tem alguma causa, alguma demanda, está aguardando uma resposta de Deus. A minha oração é que Deus acalme o teu coração e que você possa fazer como Jó, receber de Deus o que Deus quis dar naquele momento, o que Deus quis fazer naquele momento. É fácil? Não, mas a gente consegue. Com a graça de Deus, com o revestimento de poder de Deus, a gente consegue. Eu também quero ler alguns pedidos de oração. Aqui eu sou suspeita a falar isso. Era ele, eu vou ler os outros. Nós vamos orar também pela Maria José, que pede oração pela sobrinha Ana Paula, que está gestante, com muita tosse e febril. A Solange Xavier, que pede oração pelo lar e pela família dela. A Érica Macário, que pede oração pela saúde da mãe dela. A Ana Rangel, que está agradecendo ao Senhor pela cura da sua irmã. A Letícia Simas, que pede oração por Nancy e família.
A Rose do pastor Roberto, que pede oração pela saúde de sua irmã Rosemary. A irmã Edneia, que pede oração pela irmã Rosemary. Fernanda Lima, que está pedindo oração pela sua família. Oração também pela recuperação do nosso pastor Josimar. A Elizabeth Araújo, que está também agradecendo pela cura. A Sabrina Florim, que pede oração pelo sogro Hélio Monteiro, que está internado, aguardando uma cirurgia. Amém? Nós vamos orar por essas causas, né, por todos nós que estamos aqui, que estamos aguardando uma resposta de Deus, entendendo que o nosso Deus é Deus que responde. Amém? Vamos orar nessa hora, não convidando a presença de Deus, porque ela já é uma realidade em nosso meio, e eu tenho certeza que é aí também onde você está. E aproveitando esse momento, também quero fazer ainda 2 apelos. O primeiro, que se tem alguém aí do outro lado, que está nos assistindo, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa nessa noite reconhecê-lo como teu único Senhor e Salvador. Essa palavra também foi para você, para te dizer que nada do que você tem passado tem estado despercebido aos olhos do Senhor. Tudo o Senhor tem visto, tudo o Senhor tem contemplado, e eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para a tua vida. Para você também, né, esse apelo é para você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. De repente alguma circunstância te frustrou, algo te abateu grandemente, e isso é totalmente possível, real. Porém, o Senhor tem uma resposta para a tua vida. E, por certo, estar afastado dos caminhos do Senhor não vai resolver. Até porque Jesus, Ele não faz nada de mal para nós, né? Muito pelo contrário, o Senhor não é o nosso problema. O Senhor é a nossa solução. Então, fica aqui esses 2 apelos. Para você que ainda não tem Jesus, essa é a hora aceitável do Senhor, esse é o culto aceitável do Senhor, para que você reconheça Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você que está afastado, volta para Jesus nessa hora, né? Estamos vendo tempos tão difíceis, e Jesus falou algo muito interessante, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então, João também vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é em quem? Em Jesus. De que forma? Tendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Amém? Que você possa tomar essas decisões nessa hora, e nós aqui vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Muito obrigada, Senhor, porque tu ministrou o nosso coração através dos louvores, da tua palavra, da tua presença. Eu quero te louvar por essa igreja, pela direção desta casa, por esses irmãos que estão dirigindo o culto, Senhor, pela tua serva que louvou, os irmãos que estão nos auxiliando nos bastidores. Senhor, muito obrigada. Senhor, esses pedidos de oração que nós lemos aqui, os outros que não foram relatados de forma escrita, mas eu tenho certeza que já chegaram ao teu trono, Senhor, e mediante a tua palavra que foi ministrada, porque sabemos que ela é viva e que ela é eficaz, e que ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, queremos crer, Senhor, que já tem ordem sendo liberada ao nosso respeito, porque todos nós esperamos uma resposta do Senhor, esperamos, meu Senhor, um agir, esperamos um mover, esperamos algum nível de restituição, ainda que de dignidade em relação a algumas coisas, meu Senhor, mas nessa noite, visita cada lar, Senhor, onde esse culto está entrando, onde, meu Senhor amado, oh aleluia, a tua presença, porque tu é Deus de perto e tu é Deus de longe. Tu estás aqui na rua César, mas também está em cada lar. Se tem alguém no seu trabalho, ou até mesmo no leito de hospital, entra agora, varão, vai colocando tudo no lugar, renova, reveste de poder, da graça. Queremos repreender tudo aquilo que não se chama Deus. Bata agora em retirada, espírito de enfermidade, nós te repreendemos, é na autoridade que há no nome de Jesus, meu Senhor.
Os teus filhos que agradeceram pela cura, sustenta, Senhor. Se tem alguém te confessando agora como o único e suficiente Salvador, se tem alguém confessando agora que tu nasceu, veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, escreve o nome dele no livro da vida. Se tem Alaia, Suia, Joma, se tem alguém voltando para ti, se reconciliando contigo nessa hora, recebe também. Entra nos lares, meu Senhor, desfaz todo o embaraço, envergonha o inimigo das nossas almas, meu Senhor, e nos concede vitória nessa noite. Assim nós te oramos, meu Deus, te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, glória a Deus. Assim eu louvo a Deus pela minha oportunidade e devolvo toda a direção do culto para o nosso irmão.